De volta com o Poder Legislativo na Constituição da República e para falarmos do artigo 52, inciso 10, finalizarmos a aula sobre a competência privativa do Senado Federal. Vamos estudar a importante participação do Senado Federal no controle de constitucionalidade das normas, pelo menos do ponto de vista teórico, porque na prática isso não acontece muito, tá? Mas em termos de questão de concurso, em termos de teoria relativa aí ao controle de constitucionalidade das normas na Constituição da República, o artigo 52, inciso 10, a competência privativa do Senado deve ser bem estudada. Vejam só o texto da Constituição. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Grifem, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. Ou seja, o Supremo já participou do controle de constitucionalidade, já declarou a norma inconstitucional. Só que eu preciso que o Senado Federal complete o controle de constitucionalidade como um todo, suspendendo no todo ou em parte a norma que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Só que tem um detalhe: para você entender efetivamente a teoria e como isso deveria funcionar, tá? Você precisa entender alguns aspectos relativos à doutrina, aspectos teóricos relativos ao controle de controle de constitucionalidade. E para isso eu preparei o esqueminha aqui para vocês, tá? Esqueminha que eu fazia nas aulas presenciais também, muitos alunos aí já viram esse esquema de uma maneira geral, tá? O que a gente precisa perceber aqui, Quando eu falo de controle de constitucionalidade das normas, eu estou falando justamente da necessidade de verificar a compatibilidade das normas com o texto da Constituição de 88. Ou seja, eu preciso proteger a supremacia da Constituição. Eu preciso preservar a hierarquia superior das normas constitucionais com relação às demais normas. Se nós observarmos o ordenamento jurídico brasileiro, essa piramidezinha aqui, representaria o ordenamento jurídico brasileiro. Qual é a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico? A Constituição da República, a Constituição Federal de 1988, tá? Então percebam já um detalhe, Eu só posso falar em controle de constitucionalidade em ordenamentos jurídicos onde exista uma supremacia da norma constitucional com relação às demais normas que integram o ordenamento jurídico. E isso é uma característica de constituições, de sistemas que têm uma Constituição rígida ou semi-rígida. Afinal de contas, se eu tenho uma Constituição rígida ou semi-rígida, significa que o processo legislativo de alteração da norma constitucional é um processo legislativo mais difícil, mais dificultoso do que de alteração e elaboração das demais normas, tá? Então, se eu falo de supremacia constitucional, necessariamente eu estou falando de uma Constituição que é uma Constituição rígida, que apresenta um processo legislativo mais dificultoso para a alteração de suas próprias normas, para a produção ou alteração das próprias normas constitucionais, tá? Então, é o caso do sistema brasileiro, é o caso do nosso ordenamento jurídico. No nosso ordenamento jurídico existe a supremacia da Constituição da República com relação às demais normas da Constituição. Para se alterar a Constituição, eu preciso de um processo legislativo muito mais dificultoso do que o processo legislativo de elaboração ou alteração de uma lei complementar, de elaboração ou alteração de uma lei ordinária. Nós vamos perceber isso claramente no estudo do processo legislativo e, sobretudo, no estudo do artigo 60 da Constituição, que trata do processo legislativo das emendas à Constituição, tá? Então, falei do ordenamento jurídico brasileiro, a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico é a Constituição da República. Sendo assim, todas as normas devem respeitar o texto da Constituição. Se não respeitarem o texto da Constituição, sofrerão controle de constitucionalidade, que significa a capacidade de verificar a compatibilidade das normas com a Constituição
de 1988, tá? É claro que nós vamos estudar mais à frente o controle de constitucionalidade como um todo, aulas específicas, mais teóricas, então, né, ainda do que nessas aulas que nós estamos analisando o texto constitucional. E lá a gente vai ver o seguinte, ó, existe controle de constitucionalidade no Brasil, mas o controle de constitucionalidade é com relação a atos normativos primários, ou seja, eu vou controlar a constitucionalidade daquelas normas que buscam a sua fundamentação diretamente no texto constitucional, tá? No entendimento majoritário da doutrina e na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós não podemos ter controle de constitucionalidade de atos normativos secundários. Aí não seria controle de constitucionalidade, sim controle de legalidade, tá? Só para adiantar aqui, ó, lembrem lá daquela aula sobre o artigo 49, inciso 5º, a norma mais importante é a Constituição. Uma lei, tá, é um ato normativo primário que busca a sua fundamentação diretamente no texto constitucional. Já um decreto regulamentador do presidente da República é um ato normativo secundário, pois busca sua fundamentação na lei e não na Constituição, tá? Então, qual é o entendimento do STF e da própria doutrina do direito constitucional no Brasil? Existe controle de constitucionalidade de atos normativos primários. Exemplo, controle de constitucionalidade de uma determinada lei, mas não há que se falar em controle de constitucionalidade de atos normativos secundários. Um decreto regulamentador do presidente da República, por exemplo, ele não sofre controle de constitucionalidade, ele sofre controle de legalidade. Afinal de contas, se ele afronta primeiramente a lei, para posteriormente, se for o caso, afrontar a própria Constituição. Então, falei de controlar um decreto, falei de controlar sua legalidade e não de controle de constitucionalidade, com exceção do decreto autônomo, tá? Do presidente da República, isso a gente vai ver mais à frente, porque o decreto autônomo aí, ele tem um entendimento por parte da doutrina e jurisprudência que seria um ato normativo primário, tá? Mas enfim, são questões aí mais para os bacharéis em direito, tá? O importante, de uma maneira geral, e principalmente para nós compreendermos a participação do Senado aí no controle, é vocês terem em mente o presente esquema. É claro que ele ajuda a resolver aí, ó, muitas questões de controle de constitucionalidade, mas volto a dizer, nós teremos um curso específico de controle de constitucionalidade, tá? Bem, quando eu falo do controle de constitucionalidade das normas, existem sistemas de controle. E o controle pode ser político, misto ou jurisdicional. O que significa um controle político de constitucionalidade? Que existe uma preponderância de controle por parte de órgãos que não pertencem ao Poder Judiciário. Ou seja, existe uma preponderância de controle por parte do Poder Legislativo, por parte do Poder Executivo, tá? E quando eu falo do controle jurisdicional, significa que existe uma preponderância de controle por parte de órgãos que pertencem ao Poder Judiciário. É o sistema brasileiro. O sistema brasileiro é um sistema jurisdicional de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque, em termos práticos, no nosso país, prepondera um controle de constitucionalidade feito por órgãos que pertencem ao Poder Judiciário. O que não significa dizer que não exista controle político, que não exista controle feito pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas, por exemplo, tá? Eu tenho controle político no Brasil? Sim, mas em menor escala do que o controle jurisdicional. Então, se a doutrina do direito constitucional utiliza como referência a preponderância do tipo de controle para classificar o sistema em um determinado ordenamento jurídico, o nosso sistema de controle de constitucionalidade é um sistema jurisdicional, tá? O que não exclui a participação de um controle político de constitucionalidade. E o misto, professor? O que é o misto, então? No misto eu tenho a participação de todos os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, só que não existe a preponderância de um com relação ao outro. Por isso eu coloquei o mais aqui, ó. O misto seria a junção do controle político mais o controle jurisdicional. E não existe uma preponderância de um sobre o outro. Porque se tiver preponderância, aí já muda a classificação. Se eu tenho preponderância do controle político, o sistema de controle de constitucionalidade é um sistema
político. Se eu tenho a preponderância de órgãos do Poder Judiciário, com uma preponderância jurisdicional, o sistema é um sistema jurisdicional de controle de constitucionalidade, tá? Então, uma questão teórica comum em questões sobre controle de constitucionalidade. Pois bem, daqui em diante, o que a gente precisa observar? Quais são os casos descritos na Constituição da República que são exemplos de controle político, que são exemplos de controle por parte do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, do Poder Executivo, que são exemplos de controle jurisdicional por parte do Poder Judiciário. Então, o mais importante a partir de agora é nós identificarmos os casos da Constituição que são comumente abordados em concursos públicos, tá? Por exemplo, quando eu falo de controle por parte de órgãos que não pertencem ao Poder Judiciário, eu tenho no Brasil a participação do Poder Legislativo no controle de constitucionalidade, dos tribunais de contas no controle de constitucionalidade e do Poder Executivo. Então, volto a dizer, percebam que existe sim no Brasil controle político de constitucionalidade. O que eu não posso afirmar é que existe a preponderância do controle político. Na verdade, existe uma preponderância, um número muito maior de casos de controle jurisdicional, tá? Mas existe sim o controle político. E quando eu falo, por exemplo, do controle do Poder Legislativo, os momentos do controle podem acontecer de qual maneira, né? Eu posso ter um controle preventivo, mas posso ter também controle repressivo. E é aqui que muita gente erra em concurso público, tá? Preventivo, todo mundo lembra. Todo mundo que já estudou processo legislativo sabe que dentro das casas do Congresso Nacional, por exemplo, existem as CCJs, a Comissão de Constituição e Justiça. E que uma das funções de uma Comissão de Constituição e Justiça é verificar a compatibilidade do texto de uma proposição, de um projeto de lei, de uma proposta de emenda à Constituição, enfim, de uma proposição legislativa, verificar a compatibilidade do texto daquela proposição com a Constituição da República, tá? Então, o Poder Legislativo faz controle preventivo de constitucionalidade? Sim. Exemplo, Comissão de Constituição e Justiça, tá? Da mesma forma, para a gente ficar aí dentro do processo legislativo como um todo, e principalmente do processo legislativo ordinário, o que a gente tem que observar? O Executivo também participa do processo legislativo. O presidente da República não pode vetar um projeto de lei? O veto não pode ser, inclusive, em razão de inconstitucionalidade do projeto de lei, é o chamado veto jurídico do presidente. Quando o presidente veta um projeto de lei por entender que aquele projeto de lei é inconstitucional, nós temos um veto jurídico do presidente, um veto que representa em termos práticos um controle de constitucionalidade por parte do Poder Executivo, e um controle o que, gente? Preventivo, tá? Então, Poder Executivo, presidente da República, faz controle de constitucionalidade, e um controle preventivo, o veto é o exemplo que nós temos aí nos concursos públicos, tá? E o controle repressivo? Quando eu falo do controle repressivo, e principalmente, tá, com relação ao Poder Legislativo, é que vocês precisam ficar, né, precisam ter aí atenção. Por quê? Eu tenho situações aqui, que são situações onde não existe discussão, mas nós temos uma situação que pode ou não demandar uma certa discussão. Mas, em regra, vocês irão aplicar isso aqui em termos práticos de concurso. Primeira situação, que é a situação polêmica. O artigo 59, inciso 5º da Constituição da República. Nós já estudamos a competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar atos do presidente da República que extrapolem do seu poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, tá? Por que isso aqui é uma certa polêmica em termos de controle de constitucionalidade? Porque a maioria dos decretos do presidente da República não são atos normativos primários, mas sim atos normativos secundários, ou seja, não estariam sujeitos a controle de constitucionalidade, mas sim a controle de legalidade, tá? Então, parte da doutrina do direito constitucional, da doutrina no âmbito do controle de constitucionalidade, não enxerga o artigo 49, inciso 5º, como sendo um exemplo de controle repressivo de constitucionalidade. E por que é repressivo? A norma já existe. O preventivo, a norma está sendo produzida, eu estou tendo o processo legislativo, ela ainda não integra o ordenamento jurídico. Já no repressivo, não, a norma já existe. A norma já existe e foi lá no caso do 49, o presidente, no âmbito do seu poder regulamentar, extrapolou
os limites do seu poder regulamentar, tá? Aí eu teria a capacidade do Congresso Nacional, dentro da sua competência exclusiva, de sustar esse ato do presidente que extrapola o seu poder regulamentar. Mas como eu disse, no entendimento de parte da doutrina, isso não seria controle de constitucionalidade, mas sim um controle de legalidade da norma feito pelo Congresso Nacional. Só que aí nós temos o caso do decreto autônomo. Eu tenho que lembrar que lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição da República, o presidente da República ele pode extinguir um cargo público através de decreto quando o cargo público estiver vago. Aí existe um entendimento majoritário da doutrina que o decreto autônomo do presidente da República é um ato normativo primário. Então, por exemplo, se o presidente da República, edita um decreto autônomo extinguindo um determinado cargo, mas um cargo público que não está vago, ele estaria afrontando a própria Constituição. O ato normativo primário dele, decreto autônomo, não estaria de acordo com o artigo 84, inciso 6º da Constituição da República, o que possibilitaria ao Poder Legislativo, especificamente ao Congresso Nacional, sustar o decreto autônomo do presidente da República, e o que seria um exemplo de controle repressivo de constitucionalidade, tá? Então, não sei se o examinador vai chegar a tanto, essa questão é raríssima, envolvendo aí o 49, inciso 5º. Mas se porventura se perguntarem, a melhor resposta é o artigo 49, inciso 5º, na condição que eu falei, na hora ali de sustar um decreto autônomo do presidente da República, por exemplo, seria exemplo de um controle repressivo de constitucionalidade feito pelo Poder Legislativo. Mas como eu disse, essa questão é rara. Examinador não gosta de entrar muito nesse 49, inciso 5º, por conta das polêmicas existentes na própria doutrina. Vai gerar recurso em termos de prova, tá? Então, na maioria das vezes, as questões abordam ou o artigo 62 ou o artigo 52, inciso 10, tá? O que nós temos no artigo 62? Medida provisória. Processo legislativo da medida provisória. Quem edita a medida provisória é o presidente da República. E a partir do momento que eu tenho uma MP editada pela presidência da República, essa medida provisória já integra o ordenamento jurídico brasileiro. Já está valendo. Então é por isso que seria controle repressivo. Não estou falando de uma norma que vai produzir efeitos. Eu estou falando de uma norma que foi editada pelo presidente da República e que já está produzindo efeitos no ordenamento jurídico brasileiro perante a sociedade brasileira. Então, se o Congresso Nacional não converte uma medida provisória em lei, por entender que a medida provisória é inconstitucional, eu tenho um exemplo de controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder Legislativo, tá? Então, estou falando de uma situação específica do artigo 62. Eu estou falando de quando o Congresso Nacional não converte uma medida provisória em lei por entender que ela é inconstitucional. O presidente da República editou medida provisória, essa medida provisória precisa ser convertida pelo Congresso Nacional em lei. Se ela não for convertida, ela perde a eficácia. A gente vai estudar isso nas aulas referentes ao processo legislativo de produção de uma medida provisória, tá? Então, a partir do momento que a partir do momento que o Congresso Nacional não converte uma medida provisória editada pelo presidente da República por entender que essa medida provisória é inconstitucional, ora, o Congresso está fazendo controle repressivo de constitucionalidade, tá? Não existe discussão em cima do artigo 62. Se perguntarem, controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder Legislativo, especificamente do Congresso Nacional. E o 52, inciso 10. Nosso objeto principal, se é que a gente pode dizer isso, em termos de aula aqui, Falei do 52, inciso 10, falei da competência privativa do Senado. Só que percebam, o Senado pode suspender, no todo ou em parte, a norma que já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo já participou do controle de constitucionalidade. Só que a participação do Supremo aqui,
é a título de controle difuso. Eu tive, por exemplo, o julgamento de um recurso extraordinário. E quando eu tenho o julgamento de um recurso extraordinário por parte do Supremo, o efeito da decisão é um efeito inter partes, só vale para as partes do processo. Partes do processo, João e Maria. Supremo declara a inconstitucionalidade de uma norma, julgando o recurso extraordinário onde estão de um lado João e do outro lado a Maria. Opa, essa declaração de inconstitucionalidade do Supremo só vale para as partes do processo, só vale para o João e só vale para Maria. Mas parem para pensar o seguinte, peraí, se eu tenho a norma considerada inconstitucional para o João e para Maria, ela não seria inconstitucional também para outras pessoas? Para os outros destinatários da norma? Sim, aí entra o importante, o teoricamente importante papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade. O Senado viria e suspenderia a execução dessa norma que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele completaria o sistema de controle de constitucionalidade. Se o Supremo declarou a inconstitucionalidade inter partes, o Senado retiraria a norma como um todo do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que ela não prejudicasse mais nenhum brasileiro, nenhum outro destinatário da norma, tá? Então percebam o seguinte, ó, para eu entender efetivamente, para eu chegar até aqui, ó, nessa parte aí, eu preciso saber também como funciona o sistema jurisdicional, o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Se eu tenho um controle onde eu tenho a participação de órgãos do Poder Judiciário, órgãos que pertencem ao Poder Judiciário, eu tenho que lembrar que os modelos existentes aqui no Poder Judiciário são de um modelo de controle difuso ou de um modelo de controle concentrado. Muito comum esse tipo de questão, né? Ah, eu tenho controle concentrado de constitucionalidade por parte do Supremo, controle difuso, o que que isso significa? Ora, significa o seguinte, ó, se eu falo de controle difuso de constitucionalidade, eu estou falando de um controle que é feito por todos os órgãos do Poder Judiciário. Questão óbvia. Qual que é a missão? Qual que é a função típica de um membro do Poder Judiciário como um todo? Julgar, mas julgar no sentido de exercer a jurisdição, aplicar o ordenamento jurídico ao caso concreto que foi levado ao seu conhecimento. Como que eu vou impedir, como que eu vou proibir um juiz, um órgão do Poder Judiciário, um órgão com competência jurisdicional do Poder Judiciário, de aplicar a Constituição ao caso concreto, tá? Então, naturalmente, nós temos que ter controle difuso de constitucionalidade. Sou juiz de direito, estou na primeira instância da Justiça Estadual em uma determinada comarca brasileira, tá? Tô lá justamente, né, analisando o processo, me deparo com uma norma, com uma lei que é inconstitucional, que claramente afronta a Constituição. Peraí, a minha missão é aplicar o ordenamento jurídico ao caso concreto. A minha missão é exercer jurisdição, resolver os conflitos aplicando o ordenamento jurídico ao caso concreto. Eu tenho que aplicar a Constituição, eu tenho que declarar a inconstitucionalidade. Só que se eu sou juiz de direito, eu não sou a última palavra sobre controle de constitucionalidade. A parte prejudicada pode recorrer para o TJ. Do TJ pode recorrer para onde? Pode fazer um recurso extraordinário, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. Então, a última instância do poder, a última instância do controle difuso de constitucionalidade é o STF. O STF também participa do controle difuso. Só que quando o STF participa do controle difuso, o efeito da decisão no âmbito do controle difuso é um efeito inter partes, o que necessitaria, então, da participação do Senado. A partir do momento que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade, mas com efeito inter partes, viria o Senado, tá? E suspenderia no todo ou em parte a norma que foi declarada inconstitucional por parte do Supremo. Por que eu estou falando assim, na teoria, viria? Porque em termos práticos, o Senado quase não faz isso. Raríssimas vezes o Senado atuou dentro dessa sua competência privativa, ao ponto de nós termos uma alteração, nós tivemos, né, ao ponto de gerar aí, ó, uma alteração do próprio texto constitucional. Porque vejam só, na teoria, né,
no pensamento originário do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, o Senado teria uma importantíssima função. Todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal declarasse inconstitucionalidade, mas a título de controle difuso, com efeito inter partes, o Senado, órgão do Poder Legislativo, é quem teria a competência para agir como um legislador negativo. O que significa isso? Para retirar a norma do ordenamento jurídico. Então ele suspenderia a execução daquela norma, ou seja, ele impediria que aquela norma inconstitucional continuasse a prejudicar outros brasileiros, tá? Mas na prática isso não acontece. Aí nós tivemos uma alteração no âmbito do controle concentrado. Porque quando eu falo do controle concentrado, tendo em vista a Constituição da República Federativa do Brasil, eu estou falando de controle de constitucionalidade, né? Tendo como referência a Constituição da República e não a Constituição dos Estados, tá? Falei do controle concentrado. De quem é a competência para fazer esse controle concentrado de constitucionalidade? Do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, é competência originária do Supremo julgar ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todas as vezes que o Supremo julgar essas ações aqui, ó, e decidir declarar, por exemplo, que uma norma é inconstitucional, o efeito dessa declaração de inconstitucionalidade é um efeito erga omnes, vale contra todos. Ou seja, aqui o Supremo já está expulsando a norma do ordenamento jurídico. Eu não preciso de atuação do Senado. Em termos práticos, do controle concentrado, a norma já foi considerada inconstitucional. A norma foi expulsa do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Só que nós temos aqui também, a súmula vinculante. E a súmula vinculante, ela foi fruto justamente da omissão do Senado Federal. Porque quando que o Supremo Tribunal Federal pode editar uma súmula vinculante? Pelo voto de 2/3 de seus ministros, quando ele tiver diversas decisões, reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Ou seja, ele já julgou tantos recursos extraordinários, sempre no mesmo sentido, que os ministros do Supremo podem acordar e aprovar uma súmula vinculante, transformando a interpretação daquela súmula, em uma observação obrigatória. Esse assunto, essa matéria constitucional deve ser interpretada sempre como no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, o efeito da súmula vinculante é um efeito erga omnes, contra todo e vinculante. E por que a súmula vinculante foi criada? Ora, justamente, um dos motivos, porque o Senado não exercia essa competência privativa dele. Porque se ele exercesse, se ele agisse a cada recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal como legislador negativo, se ele exercesse essa competência privativa dele enquanto Senado Federal, eu não ia precisar ter edição de súmula vinculante. Afinal de contas, ele ia retirar a norma do ordenamento jurídico, tá? Então, a omissão do Senado Federal no exercício da sua competência privativa foi tamanha que gerou, na reforma do Poder Judiciário, na emenda constitucional número 45, que foi aprovada no finalzinho de 2004, a súmula vinculante, tá? A súmula vinculante, em termos práticos, corrige muitas vezes a omissão do Senado Federal, tá? Então eu tenho aí a capacidade do Supremo de editar, revisar ou cancelar súmula vinculante por parte de 2/3 de seus ministros, sempre tratando o quê? De matéria constitucional, mas uma matéria constitucional que ele já julgou diversas vezes, ou seja, que ele já analisou a título de recurso extraordinário inúmeras vezes e que mesmo com tantas declarações de inconstitucionalidade por parte dele, Supremo, o Senado não foi lá e suspendeu a observação daquela norma. Não foi lá e exerceu, a competência prevista aí no artigo 52, inciso 10, tá? Outra decorrência disso aqui, dessa omissão do Senado também, é o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição. Ora, o Supremo Tribunal Federal não pode rejeitar a interposição de um recurso extraordinário quando ele não tiver repercussão geral. O que o Supremo pode fazer? Por 2/3 de seus ministros também rejeitar a interposição de um recurso extraordinário. Ora, ele não ia precisar fazer isso, tá? Tendo em vista a competência privativa do Senado, tá? Então aí eu tenho também como uma certa consequência
da omissão do Senado, o parágrafo 3º também do artigo 52, tá? Ou seja, mais do que nunca agora, com súmula vinculante e repercussão geral, tá? O sistema brasileiro é um sistema jurisdicional, mas continua existindo aqui, ó, essa competência privativa do Senado Federal. Então, o Senado Federal participa do controle de constitucionalidade no Brasil? Participa, e é um controle repressivo, tá? Entendam, compreendam aí, ó, essa competência privativa do Senado, tá? Pra gente finalizar, eu tenho controle de constitucionalidade por parte do Tribunal de Contas? Sim, quando o Tribunal de Contas determina o afastamento da aplicação de uma norma por entender que aquela norma é inconstitucional. O Tribunal de Contas está analisando, por exemplo, uma questão referente à aposentadoria de um servidor, e aí entende que a aplicação de uma determinada lei que foi editada é inconstitucional, afronta a Constituição. Aí ele não aplica, ele afasta a aplicação dessa norma por entender que a lei é inconstitucional. Controle por parte do Tribunal de Contas. E se a lei já existe, não se esqueçam, se a norma já integra o ordenamento jurídico, um controle repressivo de constitucionalidade por parte do Tribunal de Contas, tá? Dá para colocar aqui, ó, tá? É um controle repressivo, né? Não coloquei, ó, é um controle repressivo, ok? Então, controle repressivo por parte do Tribunal de Contas. E o Poder Executivo? O Poder Executivo nós já vimos, ele faz controle preventivo, é o veto, mas também tem controle repressivo, tá? Entendimento majoritário aí, ó, no âmbito da doutrina. Quando o Executivo não aplica determinada lei por entender que aquela lei é inconstitucional, tem controvérsia nisso, porque tem gente que fala assim, opa, se ele não aplica a lei, ele comete crime de responsabilidade. Eu posso ter realmente a configuração de crime de responsabilidade, tá? Mas em termos de questão de controle de constitucionalidade, quando o Poder Executivo, quando o Presidente da República não aplicar determinada lei por entender que aquela lei é inconstitucional, tendam a marcar que isso é controle repressivo de constitucionalidade. E quando eu também tenho intervenção federal, né? Nós vamos estudar a intervenção federal, vocês vão perceber que em determinados casos eu posso ter intervenção federal em um determinado estado, por exemplo, por conta daquele estado não está, por conta que aquele estado não está respeitando a Constituição. Ora, se um dos motivos de decretação da intervenção é o não respeito à Constituição, não deixa de ser uma forma de controle de constitucionalidade por parte do Poder Executivo, tá? Aí a intervenção federal decretada pelo presidente é utilizada como exemplo de um controle repressivo de constitucionalidade feita pelo Poder Executivo. Muito rara a questão, tá? Envolvendo esse controle repressivo aqui, ó. Na maioria das vezes a pergunta sobre participação do Poder Executivo, do Presidente da República em controle de constitucionalidade é o veto, um controle preventivo quando o chefe do Poder Executivo veta, e aí eu tenho o chamado veto jurídico, um veto por inconstitucionalidade, tá? Bem, ó, eu não esgotei todos os assuntos referentes a controle de constitucionalidade, tá? Eu estou aqui simplesmente passando aquilo que é mais comum em termos de concurso, só que nós abordaremos detalhadamente o controle de constitucionalidade em um curso próprio. Por enquanto, eu quero que vocês tenham em mente o presente esquema. Ele já facilita muito, tá? E lembre-se, o Senado participa do controle de constitucionalidade? Na teoria, sim. Na prática, não, tá? Tanto é que ele já gerou aí, ó, a súmula vinculante e a própria, né, repercussão geral lá no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. Quem tiver, né, curiosidade aí, interesse, acredito que todos tenham, né? Basta assistir às aulas sobre o artigo 103A da Constituição da República e 102, parágrafo 3º da Constituição, ok? Então, ó, atenção ao esquema importante em termos de controle de constitucionalidade, ok? No nosso próximo vídeo, continuaremos a falar do Poder Legislativo, mas para estudarmos o Estatuto dos Congressistas, o artigo 53 a 56 da Constituição da República, tema importante e recorrente também, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional.